Olá, pessoal! Está começando mais um Classicast, o podcast que fala de livros para quem ama e para quem acha quem não ama os livros. Porque se você não ama, a gente faz amar. É isso. Esse podcast é para isso. É para isso, é para fazer você curtir o livro. Exatamente, para você ler mais. Ler com qualidade também, né? É o mais importante, né? Porque ler em quantidade nem sempre é ler com qualidade. A gente já falou sobre isso, né? Já falamos sobre isso no primeiro episódio. É, que não adianta você ser um maratonista, você tá competindo com quem? Com você mesmo? Não faça esse tipo de competição com você mesmo. Como você está, Isa? Eu tô bem. A primavera tá chegando, então a gente tá começando a ver um sol raiar nessa cidade. Não aqui nesse país que a gente tá aqui. Não no país Barueri, no caso, não. Mas, assim, né, tem chances aí de nos próximos dias ter um sol. Eu não aguento mais o tempo nublado. O tempo nublado me deixa triste, ansiosa, meio deprê. Entendi. Tipo a mulher do alienista aí. E hoje a gente vai falar do quê? Machado, né? Machadinho. Vamos falar de Machado de Assis, esse super, hiper, mega, ultra escritor, né? Sim. Um marco da literatura brasileira. Brasileira. E hoje a gente trouxe essa obra aqui dele, O Alienista. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essa obra, o que ela traz. Post-it dentro do livro? Marcações temos, né? Temos marcações. Temos marcações, né? Se você, vou dar um recado logo de cara, né? Se você, né, já chegou aqui neste vídeo, tá se ambientando aqui com o nosso podcast, não esquece de se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo, entendeu? Compartilha com seus amiguinhos, comenta aqui embaixo, entendeu? Se você gosta do Machado de Assis, se você já tinha lido, se você vai gostar desse bate-papo que a gente vai fazer. Isso tudo ajuda a gente a saber que vocês estão gostando e aí a gente faz mais, entendeu? Então não se esquece, se inscreve, clica no sininho para ser notificado, dá um like no vídeo e faz um comentário aqui. Pode perguntar, a gente sempre tá dando uma olhada nos comentários, né, também, para responder. Sim. Então, comenta aqui que a gente bate um papo aí nos comentários também. E para seguir a nossa linha de sempre, vamos começar a falar um pouquinho do senhor Machado de Assis. Do grande Machadinho. Machadinho para os íntimos. Na época do século XIX, né, ele foi um grande marco para a literatura, né, durante o século XIX. O que você tem de curiosidade, Isa? Putz, sabia que hoje eu não trouxe nenhuma... Não, que legal. Ó o karma. Ó o karma. Eu sempre tenho uma curiosidade. Tipo assim, que eu trago coisas aleatórias. E eu trago. Aí a Camila vai lá e ela fala. Aí, não, na outra semana passada, português danado. Eita. Na semana passada, a Ká fez a mesma coisa. Eu falei, não acredito. Reclamei publicamente nesse podcast, entendeu? Deixei você falar. Aí hoje... o poder da palavra. Aí eu não tenho nada. Nenhuma curiosidadezinha? Não peguei nenhuma curiosidade dele. Você sabia que ele era epilético? Não sabia. Ele era epilético. Oh, meu Deus. Era. Será que esse o interesse dele no tema? Tema, ele fala o tema do alienista né, para quem não conhece a história, vamos entrar um pouquinho no contexto, a gente vai falando um pouco do livro, um pouco do Machado. Do Machadinho. Do autor. O alienista, ele narra a história do Dr. Simão Bacamarte, né, que é o personagem principal dessa história. Ele é um médico psiquiatra. Isso. Bem sucedido, estudou fora, né? Teve várias certificações, tirou várias certificações importantes. Era um grande profissional do ramo de psiquiatria e ele tinha uma obsessão, né? Que era... ele queria curar todos os doidos do mundo. Entendeu? De sua loucura. Claramente. Ele era muito pretencioso, na verdade, né? Ele era obcecado pela mente humana e entender a mente humana. Mas você sabe que eu acho que, além de ser obcecado pela mente humana, ele era mais obcecado pelo comportamento humano. Porque se a gente pensa, principalmente os motivos pelo qual ele ia internando as pessoas, é muito mais pelo comportamento do que
pela mente em si da pessoa. Mas ele estudava, né? Sim, ele era um grande estudioso. O comportamento da pessoa fazia com que ele tivesse lá uma atitude de internar aquela pessoa. Isso. Aí, dentro desse contexto do comportamento, ele estudava por que a pessoa era daquela forma, né? E aí ele chegava nas conclusões dele. Belas conclusões. Mas vamos destrinchando aos poucos, né? Isso. Bom, ele era esse médico aí obcecado pela mente, o comportamento humano, e queria, de alguma forma, entender a loucura e queria curar, né, a loucura, ou que ele achava que era uma loucura. E só um adendo nisso, ele queria encontrar uma cura que fosse universal, né? Não era assim que cada um tem uma... Eu acho que é importante a gente se ater a este pequeno grande detalhe, esse minucioso detalhe. Minúcia, né? Minúcias aqui. Que não era assim, vamos supor, alguém que tem tal coisa vai ser curado de tal forma. Não eram várias curas. Ele achava que era possível encontrar uma cura universal para todas as doenças da mente, né? Exato. Aí, partindo lá do início, ele tem a brilhante ideia de, né, criar um... Como que é o nome de quando tem a casa de... aliás, o nome alienista... Exatamente. O nome alienista é muito curioso, inclusive... Se eu soubesse disso antes, desse título, do que significava o alienista, eu teria lido muito antes, sabia? Já tinha lido antes. Porque eu não sabia o que era o alienista, mas esse termo alienista, ele era utilizado antigamente para falar de pessoas que tratavam de pessoas com problemas psíquicos mesmo, os né? médicos. Era médico psiquiatra. E hoje, né, a gente conhece popularmente como psiquiatras, mas antes eram chamados de alienistas, que tratava dos alienados. Isso mesmo. E hoje a gente tem outra definição, né, para alienados. O que também não deixa de ser meio doido, né? Vamos... eu acho assim... é uma pessoa que não tem um próprio controle ali das suas faculdades mentais. Eu acho que hoje a gente usa o alienado também para alguém que não tem acesso a todas as informações. E aí, quando eu digo que ela não tem acesso a todas as informações, não é porque ela é impedida de ter esse acesso. Mas, por exemplo, hoje as pessoas que são extremistas politicamente são pessoas alienadas. Porque elas não têm as duas versões. Elas... tem só uma versão. Então, hoje eu acho que uma grande interpretação do alienista, de alguém alienado, é alguém que não tem todas as visões sobre um ponto, né? Alguém alienado é alguém que tem apenas uma visão. Acho que é mais ou menos isso, se a gente pudesse... Uma visão, tipo, com uns 10 graus, assim, de miopia. Isso mesmo. 12 graus, que não enxerga, né? É alguém que tá ali só num... Acho que hoje, eu acho que o termo é usado mais para definir essas pessoas, assim, que tem visão distorcida sobre alguma coisa e tal. Boa. Enfim, ele criou um ostero. É uma casa... Ostero. Não é o ostero o nome? Não, ostero não. Não é ostero? Não. Peraí, tá aqui, não é... Eu não anotei aqui. Era que eu tenho anotado. Eu chamei... Nas minhas anotações, eu chamei de hospital. Mas não é hospital. Não, tinha um outro nome. Não, gente. Agora eu quero saber. Mas era casa de alguma coisa. Não, era Casa Verde, só que... Sim, mas o nome do troço era Casa de alguma coisa. Não, nas minhas anotações não anotei o nome. Orastes. Quase acertei, hein? Ostero pra você, me zoando, criou o quê? A Casa de Orastes, que era o quê? Um nome dado a um lugar... hospício mesmo, na época, né? Exatamente. Então, chamava de Casa de Orastes. Eles foram inspirados nas casas de leprosos, né? Onde as famílias levavam os leprosos para dentro dessas grandes casas, desses hospitais. E aí ele falou assim, por que não criar uma casa para levar todas as pessoas doidas, né? Porque antigamente o que as pessoas faziam? Escondiam, né? As pessoas que eram alienadas, né? Para usar o termo que ele usa aí no livro, as pessoas dentro da sua casa, se tinha alguém que fosse alienado, tivesse algum, né, fosse doido, elas escondiam essa pessoa, né? E aí, o que ele fez? Falou assim, quer saber, eu vou levar esse conceito que já tinha na Europa, ele estudava na Europa, falou, vou levar esse conceito para o grande Brasil, vou criar uma casa de gente doida.
O que deve ser mais doido que você inventar uma casa de dente doida pra reunir todos os doidos ali dentro do mesmo lugar? A pessoa que faz isso já é doida, já. E existe uma polêmica muito grande, né? Hoje não existem mais hospícios, né? As casas de doido, porque realmente é muito controverso, né? Mas ele acreditava piamente que esse era o caminho para se encontrar a cura de todas as doenças da cabeça. Era uma forma dele ter próximo dele pessoas com problemas distintos, onde ele podia estudar, né? Porque ele era um mega estudioso, né? Do assunto. Ele só pensava nisso, né? Tanto é que a gente tem outros personagens na obra, que era a Dona Evarista, por exemplo, esposa que era a esposa dele, que ele só se casou com ela porque ela era uma pessoa que, cientificamente, biologicamente, ela era perfeita para ter filhos, né? Porque ela era uma pessoa que tinha uma boa saúde. Então, ele queria ter filhos e ele não gostava dela, ele não amava ela. Só que ele quis casar com ela era uma viúva, inclusive, né? Ele quis casar com ela por questões biológicas, porque para procriar ela era perfeita. Ele era uma pessoa completamente lógica, né? Que não transparecia emoção pra nada. Nem quando ele foi... Aí não é dando spoiler, mas assim, nem quando ele foi inquisitado de alguma forma, ele se abalou, se manteve ali focadão na dele. Super focado, seguiu, entendeu? Então, ele... Inclusive, a esposa dele foi uma das pessoas que ele queria internar. Porque... Mas calma que a gente vai chegar lá. Que olha, a gente vai chegar nesse ponto. Mas não é muito difícil você querer internar uma pessoa que convive com você, né? Ah, não. Você pensa assim, nossa, como diria Caetano Veloso, de perto todo mundo é doido, né? Caetano Veloso já disse. E de médico louco, todo mundo tem um pouco. Você falou o ano que o livro foi escrito? Então, o livro é de 1882. Isso aí. Né? Na verdade, ele foi escrito em 1881, em formato de cartas, publicado numa revista da época. Aí, no ano seguinte, que é 1882, ele foi condensado num livro e foi vendido como o conto mesmo. Aí entra a filosofia, né? O que é ser louco? Cara... O que é ser louco, Isa? Exato, porque se a gente for pensar hoje, várias pessoas que são muito gênias eram consideradas loucas. Eu acho assim, todo mundo que tem uma ideia diferente do senso comum, ela vai ser considerada louca. Então, por exemplo, quando, sei lá, o Einstein falava as coisas que ele falava, todo mundo achava que ele era meio doido, concorda? Tinha gente que achava ele doido. Tinha, mas você não acha que existe uma linha tênue entre a loucura e a sanidade? Porque uma pessoa pode pensar, por exemplo, que o Einstein era extremamente louco, mas, nossa, ele é tão são, né, de suas faculdades mentais, que ele chegou nessa conclusão. Só que o fato é que ele ainda não podia provar. E aí quando você não consegue provar relativamente, aí você se torna um lunático. Mas por que a doideira e a sanidade precisam estar distantes? Olha só. Uma vez, eu cheguei... Ai, eu me expondo. Olha o Exposed. A gente adora. Exposed. A minha família, por parte de pai, tem um histórico de doenças psíquicas. Esquizofrenia, depressão e tal. E aí, depois de alguns episódios na minha família, alguns episódios muito tristes na minha família, ocasionados pela esquizofrenia, eu comecei a ficar muito louca, pensando em que momento que eu vou ficar esquizofrênica também, né? Porque... é isso, né? Eu já tava achando que era um destino... Existia uma tendência. Entendeu? Só que aí, em conversa com a minha terapeuta, ela falou assim, Isa, praticamente todo mundo tem todas as armas... Tipo, todo mundo tem isso. Tem muita gente que nasce com isso no gene. Ela falou, provavelmente você tem isso no seu DNA. Tá aí, tá dentro de você. Tem gente que desenvolve e tem gente que já tá no DNA. Então, em potencial, todos nós somos potenciais doidos. Óbvio, né? A gente tá usando aqui a palavra doido, é meio feio, né? Ficar falando doido assim, né? Mas aqui, enfim, entendam, né? Então, todo mundo é potencialmente um doido. E aí ela falou, só que você só vai desenvolver isso se acontecerem algumas coisas. Ela falou, por exemplo, se você usar algum tipo de entorpecente que vai ser o gatilho, ou se você sofrer um trauma. Então, você precisa ter um gatilho para que isso aflore dentro de você. E ela falou assim para mim,
E o fato de você estar pensando sobre isso, se você tá doida ou não, já significa que você não tá doida. Porque o doido, ele acha que ele tem razão em tudo. Ele nunca se questiona sobre isso. Então, quando você pensa que, se você olha para alguém que é tão convicto de si, que ele tem plena certeza das suas ideias, parece que ele tá em plenas faculdades mentais. Porque ele tá certo, ele não se questiona, ele não tem dúvidas, entende? Então, o que minha terapeuta disse é assim, o doido, ele não tem dúvida se ele é doido, ele tem certeza que ele não é. E aquilo que ele acha, ele tem certeza que é. Agora, você tá se questionando, já é um bom indício que doida você não tá. Entendeu? Conversa de doido. Eu tava aqui só pensando. Falei, nossa, a Raíssa tá se justificando muito pra falar que ela não é doida. Mas e a hora que ela falou assim, só se acontecer algum trauma, um gatilho, eu falei, vixe. Mas é sério, porque eu fiquei meio desesperada. Eu falei assim, pronto, vou virar esquizofrênica. Que hora que eu vou começar a ouvir as vozes? Entendeu? E aí ela foi me tranquilizar e ela me explicou isso. Então, partindo do pressuposto de que assim, mas é porque ele tá nas plenas faculdades mentais, ele é muito convicto do que ele tá fazendo. Porque às vezes a gente acha que o doido, ele tá lá, né, batendo cabeça na parede. Não. E não. Entendeu? O doido não necessariamente está batendo... Às vezes ele está plenamente convicto daquilo que ele está fazendo, né? Então, acho que você estabelecer uma relação entre sanidade e insanidade é complicada. Mas acho que todo mundo, né, já... esse é uma das coisas que eu me pego pensando também, sabe? Quando que... Sei lá, quando que a pessoa não vai perceber, né? Só que a gente tá, vamos supor, é uma pessoa normal e aí ela vai perdendo a sanidade. Vão acontecendo várias coisas na vida e ela vai perdendo a sanidade. Esse é um dos medos, assim, que eu tenho sei lá, algum dia não... Acho que perder a sanidade? Por exemplo, esses dias eu fui no não sei se era por conta do livro, né? Semana passada, eu acho, eu fui fazer o cabelo e tal. Aí eu tava dirigindo e falando, meu Deus, eu não tirei a touca. A touca de banho, sabe? Aí eu falei, não tô de touca. Aí quando chegou lá, sabe? Quando chegou lá no salão, foram dois momentos distintos que me veio a touca de banho, que eu falei, nossa, eu saí de casa de touca de banho. Em que momento ele tirou a touca de banho? Será que eu estava ficando... Será que eu estou caminhando para a loucura? Será que você só não estava distraída? Mas por que eu fiquei pensando que eu estava com a touca de banho? Se nem quando eu estou com a touca de banho, eu penso na touca de banho. Eu acho que você só estava distraída. Sabe o dia que você vai tomar banho de touca de banho, que você não vai lavar o cabelo, aí você bota a touca de banho. Aí eu falei, meu Deus, eu não tirei a touca. Tipo, eu tava dirigindo. Aí... eu tô ouvindo o Lucão dar muita risada. Aí eu cheguei lá também e falei, nossa, gente, eu vim com a touca de banho. Não sei onde eu tava com a cabeça nesse momento. Mas aí você se pergunta... Tô enlouquecendo. Mas o que me pega, quando eu comecei a pesquisar sobre o livro, eu fiquei pensativa sobre uma coisa. O que define se é loucura ou não? Por exemplo, tem muitas pessoas... Por exemplo, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Se você pensar, é meio doido isso, né? Às vezes eu acho que a transformação, você se libertar de certos padrões e parecer doido, é quando você tá no seu momento mais sano. Cancela. Gente, me leva pro Pinel. Mas acho que aí tem muito a ver com evolução pessoal, né? A pessoa tem uma opinião, aí ela vai passando por várias coisas, ela vai tendo repertório, né? Vai adquirindo repertório de vida e ela muda de opinião, então tudo bem, né? O cara que tem lá a sua opinião cravada na pedra e não troca por nada de opinião, esse cara, na minha concepção, pode ser considerado um meio maluco, assim, sabe? Mas vamos falar na visão do Dr. Simão Bacamarte, que é o personagem principal aqui do nosso livro. Sim. O que era louco na visão dele? Num primeiro momento, o que era louco na visão dele era o cara que foi o primeiro paciente dele, digamos assim, né? Internou. Que ele internou. Que foi o quê? O cara que havia ganho uma herança. E ele perdeu toda a sua herança porque ele emprestava dinheiro para todo mundo e as pessoas não pagavam ele de volta e tal. Então, e ele não tinha coragem de ir lá cobrar as dívidas. Não tinha coragem de cobrar.
E ele, né... Ele só era trouxa, né? Mas na visão... Ele só era um belo de um bobão. Mas na visão do Dr. Bacamarte, ele era um louco, porque ele ganhou esse dinheiro e ele continuava emprestando dinheiro, até quando ele não tinha mais dinheiro, ele dava um jeito de emprestar o dinheiro para a pessoa que pedia. Não conseguia cobrar. Não. Enfim, foi pra casa de Horácio. Foi pra Casa Verde, que era o lugar onde ele reunia os loucos. A história se passa ali em Itajaí, no Rio de Janeiro, né? Uma cidadezinha ali do Rio de Janeiro. Sim. Aí esse lugar ele chamou de Casa Verde, porque tinha as janelas verdes, né? Tinham muitas janelas verdes e acabou que foi denominada como a Casa Verde. Isso. E só que Horácio era um nome dado popularmente para os manicômios. Da época. Isso. Enfim, essa foi a primeira vítima dele. Aí, uma prima dele... Foi a irmã. Foi a prima. Foi prima? Eu achei que tinha sido a irmã. Não, eu me lembro que foi a prima. Então segue a prima. Segue o bonde. Aqui tava a prima, será que alguém... Enfim. Não, eu que tava achando. Eu ia falar. Tá vendo a loucura? Agora eu fiquei na dúvida se realmente. Não, eu ia falar, porque a irmã, eu achei que era a irmã. Até o final eu vou descobrir aqui a se era irmã ou a prima. Tá, alguém da família foi defender a primeira vítima do Dr. Bacamarte. Ela foi lá defender e contar pra ele que não, que ele fazia isso porque ele era uma pessoa generosa e tal, só porque que mesmo... a família tinha um problema com dinheiro, né? Enfim. Ela contou uma história meio mística. Aí ele falou. Ela quis também contar que ele não é assim o tempo todo. Inclusive, teve uma vez que um empregado dele, alguém roubou alguma coisa, um boi e um cavalo. Olha a loucura! Não me lembro Isso aí é falta de memória. É TDA Feelings. Enfim, levou um boi dele, sei lá, não lembro se era um boi, mas levou embora. Bem. E ele ficou puto com esse cara, né? Então ele teve pulso firme nesse momento, né? Porque o cara roubou. Então ela queria ali dizer que, olha, ele não é maluco, a barra sabe? Dele, né? Que tentou de alguma forma falar, ele não é louco, ele só tem, né? Ele faz isso, mas por outro lado ele também consegue, enfim, ter equilibrar, né, esse lado dele que é totalmente bonzinho com as pessoas, mas tem momentos onde ele não se deixa ser enganado. E aí, o que o Dr. Bacamarte faz nessa altura? Doida, vem pra dentro. Doida também. Eu amo que ele se coloca num trono super juiz, tipo, doida, vem. Louquinha, hein? Doidinha. Mandou a mulher pra dentro também. Internou ela também, cara. Só porque a mulher foi lá defender o pobre do homem, que era só um trouxa generoso, era um bobaião que não conseguia cobrar as próprias dívidas. Tadinho, né? Às vezes ele era só um cara, assim, que ele não conseguia ter... não tinha habilidade interpessoal, digamos assim. Se o Dr. Simão tivesse aqui, ele ia prender o Warren Buffett. Porque ele doou? Não é o Warren Buffett que tá doando partes da fortuna dele? O Warren Buffett já doou uma grana boa. Então, aí, ó. Uns bilhons. Então... ele ia prender o Warren Buffett. E doido. Louco, tá louquinho. Doidinho. Vem pra dentro. Vem pra Casa Verde. E ele tinha também, ele tinha umas questões políticas também que ajudavam, né? Contribuíam com que ele tivesse esse certo poder. Porque é meio utópico, não? Você pensar, nossa, mas o cara era um médico, psiquiatra, mas ele tinha todo esse poder de simplesmente pegar as pessoas, julgar que as pessoas eram loucas e colocar essas pessoas na Casa Verde pra tratar a sua loucura, né? Ele foi lá, fez uma bela de uma propaganda, tanto que o prefeito da cidade falou, então vamos aumentar os impostos para financiar isso aí, porque também é uma forma de controle. Aí eu vou fazer um grande parênteses e falar de uma outra obra que eu não vou me lembrar o nome da autora agora, mas chama O Holocausto Brasileiro. Ela é um livro meio documental sobre o manicômio de Barbacena, que durante muitos anos foi assim alvo de muitas polêmicas. Ele foi criado para abrigar 200 pessoas, só que por um grande período ele tinha mais de 1.000 pessoas lá dentro. 200 pessoas? Só que abrigava mais de 1.000 pessoas. A história conta que mais ou menos 600 pessoas morreram enquanto estavam lá. E, gente, existe um estudo que foi feito na época
E foi, se eu não me engano, foi o estudo que foi usado para fecharem esse local, que a cada 10 pessoas, 7 pessoas, a cada 10 pessoas internadas, 7 pessoas não tinham nenhum diagnóstico de transtornos mentais. O lugar era usado para colocar mendigos, às vezes pessoas que tinham cometido algum crime, mas que não tinha como colocar provas, era preso nesse lugar como louco. Às vezes era alguém que era inconveniente para a família mandava para lá. Então, de certa forma, no livro ele também mostra que a Casa Verde foi usada em dado momento também como um lugar de prisão conveniente. Principalmente depois que o barbeiro fica meio aliado a ele, né? Eles vão usando a Casa Verde como ferramenta de calar as pessoas ou para deixar as pessoas ali. Então, eu quis fazer um parênteses de coisas reais que aconteceram e que esses lugares eram usados para abrigar pessoas inconvenientes para a sociedade. Em qual cidade isso? Barbacena, em Minas Gerais, se eu não me engano. Que louco. Em que ano? Você sabe? Não, peraí, vou pesquisar aqui agora. Que loucura. Aí eu falo. Que loucura. Aproveitando esse gancho... O termo mais apropriado. Tem o filme O Bicho de Sete Cabeças, né? Que Nossa, tem o Rodrigo Santoro, tipo, que filme... trata essa questão manicomial que existia na época e como eles tratavam... Aí eles tratavam vários tipos de fatores, né? Então, dependentes químicos eram tratados como loucos, aí tinham pessoas com diversos tipos de síndrome, tipo síndrome de Down e etc. E entrava e saía pior, né? Exato. Real. Mas esse filme é bem legal, é um filme, é uma crítica bem forte, né? A esse sistema de manicômio mesmo. E uma das maiores atuações do Rodrigo Santoro na época. Sim. Assim. O hospital de Barbacena, o manicômio de Barbacena, as pessoas mandavam os alcoólatras, os homossexuais, as mães solteiras e a suposta escória mineira era levada para esse lugar. Era em Minas, foi fundado em 1903 e ficou aberto até o ano de... Peraí, que eu vou pegar aqui. Vai falando aí enquanto eu pego até o ano que ficou aberto. Essa questão do Dr. Simão, tipo, fazer essas análises do que ele achava muito diferente. Se você parar para pensar, a forma como os tratamentos médicos psiquiátricos eram feitos no início, essa questão de manicômios, eles julgavam assim, né? Tipo, tudo que é muito diferente, tanto que essa questão que a Isa falou, homossexuais, pessoas com qualquer tipo de síndrome. E assim, tudo que hoje a psiquiatria e a psicologia trata como doença, que é a forma correta de tratar, eles tratavam como loucura, né? Então... é bem essa crítica mesmo que o Machado levanta, né? Isso. O que é a loucura? O que define a loucura, sabe? Tanto é que ele lá no seu estudo, né? Quando ele pega esses casos aí que ele julga, né? Que essas pessoas são loucas, ele, de repente, ele muda Ele muda o conceito. Ele muda o conceito dele de loucura, né? Ele pensa, cara, se... essas pessoas que eu acho que são loucas não são loucas, então quem tá louco é aquele que finge que é muito são das normal, ideias. só que na verdade ele está disfarçando que ele é normal, mas na verdade ele é louco. É isso aí. E aí ele passa a fazer o quê? Ele passa a aprender todo mundo que ele acha que é normal, porque o normal, né, a pessoa considerada normal, era uma pessoa louca que estava fingindo que não era louca. Que ele falou assim, ele chegou num padrão, ele falou, gente, se todo mundo que tem o comportamento esquisito não é doido, então quem tem um comportamento normal e linear, essa sim é o doido. Pois agora eu vou prender todo mundo que tem comportamento normal. Até que
75% da cidade estava no manicômio do homem. Inclusive aumentou, né, de tamanho para poder comportar todo mundo. Exatamente, porque ele falou, é isso, gente, bota os normal pra dentro, porque eu preciso estudar que esses aí estão doidos de verdade. E de novo, com aval da prefeitura. Sim. Por questões políticas, né, que... chegou a prender pessoas que se opunham às ideias políticas, na época da eleição, prendeu, né, a gente tá usando o termo prendeu, internou, né? Internou pessoas que não tinham diagnóstico nenhum, por motivos assim. Aí ele foi começando a virar uma ferramenta na mão dessas pessoas, né? Que queriam se livrar de oponentes ou de pessoas que elas não gostavam. Porque ele tava internando todo mundo era muito doido. Ele tava se apoderando totalmente de um poder que foi dado a ele, né? Isso. Que ele... abuso de poder mesmo, né? Exato. No sentido de, olha, você não tá bem das suas faculdades mentais, eu posso provar, então você vai entrar aqui na minha casa de louco. Isso aí mesmo. Entrava a pessoa. Chegando num determinado momento da história, o Dr. Bacamarte, Simão, vamos chamar de Dr. Simão. Simão é mais fácil. Mais fácil. Dr. Simão pensa o quê? De novo, o Dr. Simão pensa. Me enganei. Acho que não é bem isso, não. Acho que não é bem isso, não. Talvez seja outra coisa aqui. Talvez... E eu só não tô sabendo, minhas antenas não estão captando. Caramba, se quem era louco não era louco, e quem era louco era o que fingia que não era louco, então quem é louco? Todo mundo é louco. Todo mundo é louco. Todo mundo é louco, ele surta. Ele tem um surto. E aí, paralelo a isso, a gente ia falar da mulher dele, né? A mulher dele, coitada. Gente, ele era... Enquanto eu fofoco sobre a mulher dele, porque essa parte é pura fofoca, eu queria um cafezinho. Sim, fácil. Eu quero um cafezinho. Agora, momento fofoquinha. A mulher dele, gente, coitada. O homem casou com ela só por puro interesse em reproduzir. Ele era uma pessoa tão... Qual que você quer, Isa? Pode ser o descafeinado. Só pra eu não ficar acelerada logo muito cedo, os outros não achar que eu sou doida mesmo, né? Já que... pra não entrar no personagem. Só pra não entrar no personagem. Aí, se não tiver o descafeinado aí, tem aqui, ó, na nossa caixinha reserva. Porque aqui temos muitas cápsulas. Aí, gente, a mulher casou com ele, coitada, a mulher era infeliz, né? Porque, ele era totalmente focado só no trabalho, ele não dava atenção nenhuma pra ela, né? Ela fez o que ele queria, que era ter filhos, e depois disso, coitada, a mulher não recebia atenção de forma nenhuma, até que ela foi ficando o quê? Depressiva. E ele queria internar ela. Antes da gente chegar nessa parte que ela fica deprimida, ela começa a falar isso pra ele, né? Que ela tá triste e tal, porque ela não se sente amada, chora etc. porque ela não consegue escolher uma roupa pra ir numa festa. Aí ele fala, você tá precisando de uma viagem. Aí despacha ela pro Rio de Janeiro. Né? Despacha ela pro Rio. Nesse meio tempo que ele fica sozinho, ele fica totalmente lá imerso nos seus estudos sobre a loucura, né? Tentando curar essas pessoas que ele julgava loucas de fato. E aí, quando ela retorna, né, ele começa a prestar um pouco de atenção, digamos assim, no comportamento dela. E aí, essa passagem do livro eu acho muito engraçada, que é quando ele... Eu vou levantar. Ai, quanta gentileza! É só gentileza em pessoa. É muito boa essa parte, que ele começa a reparar no comportamento dela. Porque ela voltou, ele começa a ter muito dinheiro, né? Ganhar muito dinheiro com essas internações e tal. E aí ela percebe que ele tem dinheiro, né? Ele conta pra ela. Né, em determinado momento ele fala, não, você pode viajar sim, porque olha, estamos ganhando muito dinheiro e tal, e não sei o que lá. Então ela viaja, né, ela faz essa viagem com um grupo lá de pessoas próximas deles. Isso. E aí quando ela volta com vários vestidos, né, ela volta como se ela voltasse uma mulher diferente, uma mulher que aprendeu ali a apreciar o dinheiro de uma forma... Daquela forma da pessoa que tem muito dinheiro. Volta com vários vestidos e tal, com joias, e aí... Começou a encontrar um jeito de ser feliz, que era com o dinheiro. Já que ela não tinha, de fato, o amor
do homem que ela amava, Isso. né? Então ela buscou em outras coisas. Aí, em determinado momento, ela tá lá tentando encontrar uma joia. Primeiro que ela só falava dessa joia X ou joia Y. Era algo assim, né? Colar X, colar Sim. Y. E ela não sabia qual que ela usaria na festa X. Na festa Z. Porque eu já falei X, Y, Z. Aí a festa do colar não vai dar certo. Não vai dar certo. A festa A. A festa A. Aí ela fica lá o tempo todo tentando. Mas eu queria tanto ir com essa. Ele fala, então vai com essa. Mas eu acho que essa daqui ficaria tão bem. Então vai com essa. E ele era muito chato, racional. Extremamente racional. E aí ele falou que ele conta que... O narrador conta que ele começa a observar ela na frente do espelho. Experimentava uma, experimentava outra, sabe? E ficava, ai meu Deus, gosto tanto dessa, mas eu queria ir com essa, mas, nossa... Né? Você ficava no dilema do colar. Sim. Porque é o que ela tem, né? O que ela tem lá nesse momento é o quê? São os vestidos. Com que ela pode se envolver, joias, né? E os jantares sociais, Isso. né? Enfim. E aí, o que ele vê esse momento e ele fala o quê? Tá louca? Louquinha. Louca. Não consegue Minha escolher. Mulher ficou louquinha. Uma coisa tão simples de se escolher, de se resolver. E ela não consegue... decidir uma coisa super simples, que pra ele aquilo era muito simples. Ou você vai com uma ou você vai com a outra. E não vai mudar nada na vida dele. Ele era uma pessoa completamente binária, né? Ele era. Binária. E aí ele interna ela. Só que ela era o quê? Porque aí a essa altura do campeonato, a cidade já estava enlouquecida, já estava todo mundo tinha medo. Se revoltando contra a Casa Verde, né? Faziam protestos. Sim. Então a única salvação para eles naquele momento era a Dona Evarista, porque ela era sã, então ela era uma pessoa que, como ela era muito próxima dele, ela poderia botar um freio nele. Sim, mudar a opinião dele de alguma forma. Mudar a opinião dele de alguma forma e falar, olha, calma aí, né? Puxa o breque um pouco que você tá saindo um pouco aí da rota. E aí ele vai e interna ela. Está fora da casinha. Ele interna ela e aí a população perde as esperanças, do tipo, como assim? Se revolta e ao mesmo tempo perde as esperanças. Porque... E ele, gente, nem se abala. Nossa. Quando o povo vai lá protestar na frente da casa dele, ele sai lá, ele olha, tipo, é isso? Então tá bom. Pra ele tá fazendo um grande bem pra humanidade. Ele acha que ele tá descobrindo a cura universal pra todos os problemas da cabeça. Da loucura das pessoas. Da loucura das pessoas, que mal sabe que o doido ali... Ai, tadinha da Dona Evarista, né? Mas olha que loucura. Dona Evarista fez um mau casamento. Tenho muita dó de Dona Evarista. Não, a Dona Evarista, ela já tinha perdido um marido com 25 anos, né? Ela era viúva aos 25 anos. Dona Evarista teve ali uma escolha muito ruim, né? Muito... Opa! E foi infeliz por muito tempo ali com ele, né? Mas... Enfim, ela era uma pessoa que poderia salvar a população. Até o momento, meu filho, que ela também ficou doida. Ficou maluca na concepção do Dr. Simão. Isso. Mandou ela pra casa de Orastes, mais conhecido. Isso parece um xingamento, né? Vai lá pra casa de Orastes, menina. Não parece? Nossa, imagina as piadas da galera. Vai pra casa de Orastes, sai fora. Imagina, nossa, ia ter tanta piada ruim. Eu ia fazer várias piadas péssimas. Então, aí passou-se lá vários meses, né? Porque as pessoas passavam lá vários meses. Determinado ponto, se eu estiver pulando algum ponto da história, me volta, porque... Não, a gente só não vai falar o final, né? É legal falar o final, né? Gente, tem certas obras, tipo, Cara, a gente fez sobre o... Processo? Não, Noites Brancas. Noites Brancas a gente foi obrigada a falar, entendeu? E esse eu também acho legal, porque o final, ele fecha, assim, uma chave. Enquanto você decide se a gente fala o final ou não... Vou falar pra você que está nos assistindo e também gosta de café como a gente, porque a Três Corações é um dos nossos parceiros aqui no podcast e a gente tem um cupom de desconto, um link de desconto. Tá aqui na descrição e se você estiver vendo pela TV ou pelo computador, você pode escanear o QR Code que tá aqui na tela e aí você já vai direto pra essa página com desconto aplicado de 20% para você fazer a sua primeira compra no Mercafé, que é o e-commerce da Três Corações. Então, se você quer ter cafezinhos, máquinas, xícaras, tudo da Três Corações, você pode comprar no site da Mercafé com 20% de desconto pelo nosso link. E também... todos os livros que a gente fala aqui estão na descrição. Você pode comprar pelo nosso link de afiliados na Amazon, né? Sim, e aí sim. a gente...
uma partezinha desse valor vem pra gente e ajuda também. Ajuda a manter esse projeto belíssimo que temos aqui, né? Que pra é o quê? Levar a leitura. A leitura por esse Brasilzão. E aí, decidiu? As coisas fluem mais quando a gente não combina, né? E aí, vai sair ou não? A gente vai falar ou não o final? Ai, gente, já... Entendeu? Calça de shopping. Pra quem não pegou a referência, quem pegou a referência, comenta aí. Bota aí nos comentários. Comenta. Gênio, genial. Esse desenho é genial. A gente precisa fazer um podcast só de falas filosóficas. Cara, mas assim, eu vou te falar que é um roteiro incrível que tem esse desenho. Depois eu vou te mandar uns trechos, você vai refletir, você vai falar. Sua mente, sabe? Vai fazer isso. Ai, só Acredite em mim. Tá bom. Acredite. Me manda. Enfim, gente, acho que a gente tem que falar assim, leiam, porque é incrível. A escrita do Machado é surreal. Ele tem uma escrita maravilhosa. É um conto curto. Genial. Entendeu? Dá pra ler em um dia. Cara, uma coisa que eu pesquisei sobre o Machado é que eu não sabia, era que as pessoas... Ele é negro, óbvio. Sabia que ele tem epilepsia? Caramba, Isa. Aonde você descobriu essa informação? Essa informação aí era só a gente da família. Minhas pesquisas. Caramba. Eu tenho fontes. Por isso que você tá aqui. Eu tenho fontes. Eu ia dizer que durante muito tempo as pessoas embranqueciam o Machado de Assis nos retratos. Porque ele era negro, Sim. sabe? Cara... Ai, Brasil, né? Brasilzão. Mas é muito louco, porque esse livro aqui, O Alienista... Nessa edição da Antofágica, tem uma foto dele. Não, aqui não tá. Mas eu acho que isso era de antigamente. Eu acho que atualmente as pessoas não fazem mais isso, né? Porque, como assim né, acho que as pessoas da época deviam pensar, como assim, né, o maior homem negro da literatura brasileira é um homem negro, né? O que é muito retrógrado. Né, gente? Brasil, mas, ó, né? Aqui tem uma foto bem legal, um retrato bem legal. Brasil, um dos últimos países a abolir a escravatura, que ele se justifica. E ele faz esse livro aqui, O Alienista, eu vejo ele como como uma grande crítica à burguesia da época do século XIX, que julgava, né, as pessoas que pensavam diferentes, né, sem base científica nenhuma, na verdade, e essas pessoas sofriam esse julgamento só por pensar diferente, né? Porque tudo que era meio progressista, né? Tinha esse quê de loucura para eles, porque eles queriam manter a tradição da forma que era, porque eles estavam muito confortáveis, né, naquela tudo tradição. que era visto como diferente era visto como uma possível loucura, né? A pessoa está ficando louca, ou muitas vezes, nossa, essa pessoa é louca, ela precisa ser internada. Mas o grande pulo aqui que o Machado de Assis dá nesse livro, que se você não quer saber o final... Eu acho melhor você parar agora e correr indo ler. Porque eu acho que não tem como não falar. Não, né? o que eu acho que o final, pra mim, é igual Noites Brancas. Se você não fala o final, não tem como você analisar e concluir algo sobre a obra, entendeu? É diferente da gente fazer um vídeo no YouTube de 10 minutos, falar sobre o livro 10 minutos e falar, não vou falar o final pra você ler. Porque gerou-se uma curiosidade ali, mas... Eu acho importante aqui, como a gente, né, fica várias horas aqui falando sobre o livro, então eu acho importante a gente falar o final para, né, até entender é que eu quero muito que as pessoas leiam, sabe? O meu receio aqui é tirar o interesse das pessoas de ler. Mas é que a gente... Assim, nada do que a gente fala aqui vai realmente trazer a emoção da leitura do livro, entendeu? E se deparar com as palavras de Machado de Assis. Palavras muito bem escritas, né? Uma excelente cadência ali na escrita. Então, vale a pena você ler, ter essa experiência, né? Ter os sentimentos. Tem vários outros personagens envolvidos nessa história que ele desenvolve super bem, né? Às vezes a gente lê histórias que tem outros personagens ali de apoio que são só meros coadjuvantes. Ele não, ele desenvolve muito bem esses personagens, então é o que vale a pena você ler a complexidade dessa obra que é tão legal. O Barbeiro, né? O próprio Sim, Barbeiro Barbeiro. É um personagem bem importante, que uma pessoa que está ali tentando de alguma forma fazer com que acabe isso, só que em algum momento por motivos políticos beneficia. Ele também, então é uma bela crítica aqui que o Machado de Assis faz.
Enfim. Antes de vocês chegarem no final, tem 2 perguntas aqui. Uma, acho que a Ká já acabou respondendo, mas que é uma pergunta da Bianca Oliveira, que está perguntando se o livro faz uma crítica... aliás, o livro faz uma crítica a quê ou a quem, na opinião de vocês? E uma segunda pergunta é do Regis Guzmão. Como o Dr. Simão reagiria aos comportamentos hoje? Os comportamentos das pessoas. Meu filho, ele ia fazer do mundo um grande manicômio. Eu acho que hoje ele ia ficar apavoradíssimo com o comportamento das pessoas. A crítica que ele faz aqui, eu acho que é a burguesia mesmo da época, né? Da época do século XIX, e também ao sistema político, né? Porque quando não precisa de dados científicos, você não precisava comprovar nada, desde que você trouxesse benefícios, né, para a sociedade, benefícios para a sociedade. E para uma parte da sociedade também, não era a sociedade como um todo, né? Era uma parte dessa sociedade. E era uma forma também de você controlar essa sociedade, no sentido de falar assim, olha, você não pode fazer ou falar aquilo, porque você vai ser considerado um louco e você vai acabar ficando internado na Casa Verde, né? Então... De novo, ele deu aquele especial dele. Obrigada, Tarantas. É um momento super propício, viu? É um momento super propício. Puta que pariu, Tarantas. Gente, o Tarantas soltou um especial. Nossa, mas foi muito. A Isa perdeu até Perdi. o raciocínio. Eu vou falar daqui agora. Qual que foi a segunda pergunta mesmo, Lucão? A segunda pergunta é se ele ia ficar... Como ele reagiria aos comportamentos de hoje? Cara, hoje... Vamos colocar aqui hoje... hoje eu acho que ele seria cancelado. O Dr. Bacamarte seria cancelado hoje. Seria, ele teria opiniões tão polêmicas. Eu acho que ele ia achar todo mundo muito doido. Ele ia falar, tá doido. Mas gente... assim, vamos pro final, pra galera entender. No final indo pro final da história, né, caminhando pro final da história, o Dr. Simão Bacamarte, ele pensa o quê? Cara, as pessoas que fazem coisas assim... normais, né? Vamos supor, uma pessoa que gastava demais o próprio dinheiro. Louco. Doidinho. A pessoa que defende a pessoa que gastava o próprio dinheiro. Outro doido. Louca também. A pessoa que ficava em dúvida se ia com uma joia azul ou uma joia vermelha pra uma festa. Louquinha. Aí ele começou a pensar que, cara, essas pessoas são loucas. Aí, em determinado momento dos seus estudos, ele chega à conclusão de que, cara, aquelas pessoas não eram as verdadeiras loucas. A pessoa louca é aquela que finge que não é louca, né? Cara, então eu tenho que mudar aqui o meu tipo de tratamento e o meu tipo de paciente. Isso. E aí ele vai em busca de quem? De pessoas consideradas lúcidas, né? As pessoas que eram muito sensatas, inteligentes e ponderadas. Essas pessoas eram os verdadeiros loucos, porque essas pessoas estavam fingindo ser loucas, fingindo ser normal, mas na verdade para que ninguém soubesse que elas eram loucas. Isso mesmo. Aí chega um outro determinado momento da história que ele joga tudo pro alto e fala: foda-se essa porra. O doido sou eu. Ele fala, se ninguém que comete loucuras é louco, se o cara que finge que é normal é louco, mas no fim não é louco, então ninguém é louco. Então, e o louco sou eu. Eu sou o louco. Porque eu acho que todo mundo é louco. E aí, eu digo, ninguém é louco. Dr. Bacamarte se achava louco. No final, ele chegou à conclusão de que ele era o louco porque ele achava todo mundo louco. Porque ele via problema no comportamento de todo mundo. Exatamente. E ele não conseguia ver o problema no seu próprio comportamento. Cara, porque assim, você casar com uma mulher só por só para reproduzir biológicas é uma loucura. Sim. Né? Você internar a própria mulher é uma loucura. Você internar pelo seu pré-julgamento as pessoas é loucura. É uma loucura. E é aquela coisa, o governo, né, na época, deu o poder para uma pessoa louca. E quando você coloca uma pessoa louca no poder, acontece o quê? A pessoa julga que todo mundo é louco. É pra eu responder? Não, melhor não. E no final, é aquela pessoa que é louca. Ela só tem o poder, entende? Na mão
para manipular as outras pessoas ou para tirar suas próprias conclusões e para julgar as pessoas sem sem nenhuma comprovação científica. Por isso que eu acho que é difícil você definir o que é sanidade e o que é insanidade. Porque se a insanidade tiver na mão das pessoas que têm poder para julgar e impor que aquilo é a sanidade, então o insano vai virar sano. E, entende? Como é difícil isso? Você definir o que é loucura e o que não é loucura? Porque se a sanidade está na mão das pessoas que têm poder, pode ser que elas sejam as pessoas mais insanas do mundo, só que como elas controlam tudo, né? Eles usavam para prender as pessoas. Aqui a gente tem o exemplo do caso de Barbacena, que eu falei 600 pessoas, não, foram 60 mil pessoas que morreram. Tá? 60 mil pessoas. E não tinham 1.000 pessoas, eram 1.800 pessoas. Num lugar que tinha capacidade para 200. Então, o que eles faziam? As pessoas que eram homossexuais. As pessoas que estão no poder acham que ser homossexual é errado. Então é doido. Então prende lá. Mas pro governo essa pessoa é uma opositora. É doida, prende ela lá. A mãe solteira que não conseguiu constituir a família tradicional brasileira. Exatamente. Prende lá. É louca. A depressiva prende a louca. Não vamos... Então, assim, é muito complicado a gente definir o que é. Obviamente que a saúde, a ciência avançou, teve grandes avanços e hoje a gente consegue ter diagnóstico, né, do que são os transtornos mentais, né? Então, a gente tem ali diagnóstico, a gente tem nome para essas doenças e as pessoas recebem o devido tratamento. Só que também é complicado você falar... é difícil definir o que é loucura e o que não é. É que entra muito naquele ponto de, enquanto sociedade, né? O que a gente pode dizer ou não que é um comportamento correto, ou quem se encaixa ou quem deixa de se encaixar numa sociedade, e o que permite a sociedade a excluir essas pessoas, né, da sociedade assim como um todo, sabe? Então, ele levanta várias... reflexões, né? Não só do que é a loucura, o que é sanidade, ou o que pode ser considerado, ou essas questões governamentais, ou abuso de poder, etc., mas também a sociedade como um todo, né? Porque, assim, quando tem uma pessoa que tem um poder, né? Porque ele era uma pessoa só contra uma população toda. Inteira. Né? E, assim, a população não conseguiu... fazer o que queria, né? De fechar a Casa Verde, né? Eles queriam fechar, não conseguiam, eles fizeram barulho e tudo, eles protestavam, né? Para que acabasse com aquilo tudo, mas devido ao poder que ele tinha, isso não foi possível. Então, ele chegou, né, nesse ponto de... Isso só parou porque ele falou, calma, peraí. Se ninguém é louco, o louco sou eu. E você vê que o poder estava tanto na mão dele que só parou porque ele decidiu. Ele se internar. Entendeu? Então, em momento nenhum, ninguém conseguiu nada ali. Ele narra, ele é a pessoa que decide a história inteira. E ele era tão louco, que ele soltou todo mundo. E ele se internou na própria Casa Sozinho Verde. Lá. E ele morreu 17 meses depois. Isso. 17 meses. Então, ele ficou lá internado, ele se auto-internou e ficou lá um ano e meio, um ano e morreu. Um ano e meio. E morreu depois disso, sabe? Ou seja, ele realmente é o que acontece quando a gente dá plenos poderes às pessoas malucas, de fato. Você sabe que eu fiquei pensando, né? O quanto que a cultura e a religião também não são formas de dizer se alguém é louco ou não, né? Por exemplo, aqui pra gente no Ocidente é muito... parece doideira. Muitas coisas que a religião ou a cultura oriental faz, né? Então, olha só como o seu background cultural e de vivências também vai fazer você
vai fazer você julgar alguém louco ou não, entendeu? Aí eu penso, aí vamos para um cenário hipotético. Um país que seja muito poderoso e que ache que um outro país que tem menos poder é doido porque faz certas coisas. Aí, vamos acabar com esse país. É todo mundo doido. Aí todo mundo apoia, porque fala, não, a pessoa que é o mais poderoso tá falando que eles são doidos, que a gente tem que combater esses doidos, a gente tem que prender e coisas do tipo. Então, definir o que é loucura ou não vai muito além disso, né? Vai muito além de você ter um diagnóstico ou não. A gente faz isso em várias outras áreas da nossa vida, às vezes sem perceber, né? A questão da cultura é bem delicada, né? Porque, falando de antropologia, digamos assim, né? Quando os europeus chegaram, né, e foram descobrindo vários outros países, assim, vários outros locais, eles chegavam com aquela... Por exemplo, eles chegaram em determinado país que tinham muitos índios. E para eles, eles estavam errados, Sim, né? Porque eles eram tinham doidos. uma cultura totalmente inadequada na visão deles, né? E aí eles queriam o quê? Civilizar aquele povo, né? Só que a questão que já era uma sociedade funcional, só não era funcional da forma que eles queriam que fossem. Por isso que não dá pra julgar, entende? Por isso que eu falo, cara, a cultura dos caras é essa, né? Eles vivem ali daquela forma, né? Eles se alimentam daquela forma, eles vão em busca da própria comida, eles sabem se defender. Aí quando os europeus chegaram lá, eles chegaram com aquele eurocentrismo total do tipo, somos superiores. Na verdade, eles não eram superiores, eles só tinham outra forma de cultura, né? E eles queriam civilizar aqueles povos, né? E ao invés de querer cooperar com outros povos, por exemplo, gente, eu fico muito chocada quando existe um canal no YouTube que eu assisto, chama Mundo Sem Fim. É um casal que viaja meio low budget aí pelo mundo. Eles são muito legais, os dois. E aí, eles estavam no México, se eu não me engano. E aí, eles estavam contando um pouco sobre a cultura maia que tinha ali no México e tal. E como a Europa chegou e destruiu tudo, né? Toda a sabedoria, tanto dos incas quanto dos maias. E aí, eu fico pensando, gente... Olha que loucura. Será que a gente não teria avançado muito mais como sociedade se as pessoas não tivessem... Seria muito melhor se as pessoas tivessem escolhido cooperar do que oprimir, né? Do que matar uma cultura, matar um povo para tentar colocar uma... Que tamanho de prepotência é esse de você achar que você vai chegar nos lugares e tá todo mundo errado, só você é o certo? Isso é loucura, entendeu? Isso, para mim, é o nível máximo de loucura. Quando você acha que só você tá certo e todo mundo tá errado e você tem que combater todo mundo. Que loucura! Mais loucura que isso é a gente começar falando de alienista e terminar no Sapiens. Verdade! A gente tá muito no Sapiens. Começamos no alienista. Mas eu acho que é porque a gente já tá inserido aí no contexto. Pra quem não sabe, vai ter logo um episódio aqui no canal sobre Sapiens com Perrucho. Uma breve história da humanidade. Harari. Acho que a gente finalizou por hoje. Eu gostei. Gostei bastante. Gostou? Muito bom. Espero que vocês leiam o Alienista. Dê uma chance para Machado, porque ele é incrível, maravilhoso. Eu não Classificado sabia... como uma das melhores obras de Machado de Assis, sabia? Machado é Machado, né? Eu não tinha essa aproximação com o Machado, Gostou, sabe? né? Cara, Gostou eu do amei. Machadinho. A escrita dele é incrível. Vamos valorizar os autores brasileiros, os gênios brasileiros. Não, ele era surreal, né? E a gente tá falando aqui, né, de século XVIII. 1881. E, né, nossa, imagina hoje. Hoje ele seria louco por escrever isso também, por escrever essa história. Genial, incrível. Leiam O Alienista e comentem aqui qual a opinião de vocês sobre essa visão do Machado de Assis, né? Comentem aqui quem que vocês acham que era o mais louco da história. Qual que era, se vocês concordam com essa crítica, se vocês têm uma outra visão, né, de crítica que a gente gosta de saber. Compartilhem aqui e não esqueçam de se inscrever nesse canal, de seguir a gente nas redes sociais. Qual que é a sua rede social, Isa? No Instagram, Isa_Candelária e no TikTok, isso quase que não sai. Eu tô no TikTok, Isabela Candelária. E eu tô no Instagram como Camila Ferreira. E a gente se vê no... Não, peraí. O clube. O clube. Se você quiser fazer parte da nova turma do clube, da You Can Club, que é o nosso clube do livro, é só você deixar os seus
Como seus dados. Eu não sou uma pessoa tecnológica. Deixe seus dados aqui nesse QR Code. Aponte o seu smartphone. Nossa, agora... Aponte o seu smartphone para essa tela, para você ver a tecnologia acontecer. Isso. Vai ter autor brasileiro no clube dessa vez? Com certeza. Gente, vai ter o quê? Vai ter Machado, sim. Machadinho. Vai ter Machado no clube. Então, se inscrevam para participar da segunda turma. A gente vai abrir em 14 de novembro. Não percam esta data. Save the date. Save the date. Faltou uma coisa pra gente terminar, hein? O quê, Lucão? 1, 2, 3 e... Fogueira ou cabeceira? É verdade. Vai. Yes! A gente tava esquecendo. TDA Feelings. A gente esqueceu do quadro. Olha, maravilhosas. Globo tá perdendo, eu vou falar inconscientemente, a gente não quer decidir se esse livro, porque acho assim, comum, a gente gostou muito. Não tem como jogar Machado na difícil, fogueira, gente. Mas, como você já sabe, aqui neste quadro Fogueira ou Cabeceira, a gente decide se a gente queima este livro ou se a gente leva ele pra cabeceira, porque ele merece ser lido. Começando por você. Eu queimo no meu coração. Que brega. Eu queimo num fogo ardente da paixão. Nunca, não. Machado merece ter um lugarzinho especial aqui no meu coração. Geralmente, gente, eu sou do contra, mas eu vou falar que as últimas obras têm me pego, assim, muito profundamente. Por que será que tá acontecendo comigo, Camila? Você tá aumentando, aflorando a sua sensibilidade, entendeu? Você tá atravessando camadas que antes você não atravessava. Efeito Classcast. Efeito Que loucura! Classcast. Se você tá assistindo a gente desde os primeiros episódios, você sabe que eu já joguei muitos livros aqui na fogueira. Mas eu tô com muito... Caramba, Tarantas! Você tá tipo um Pequeno Príncipe, entendeu? Agora eu tô um pouco intoxicada. Você tá enxergando através dos olhos. Ai! Tarantas deu merda, gente, especial 2 do dia. Vocês não estão entendendo. E eu tava de boca aberta bem na hora. Não dá pra falar. Mas bem, a Isa tá emocionadíssima. Eu tô emocionadíssima. Mas assim, não consigo jogar na fogueira. E aí eu boto ele na cabeceira porque ele faz a gente refletir bastante sobre alguns preconceitos que a gente tem. Qual o maior ensinamento que você teve? Do Machado? Cara, do Machado não, do Sr. Bacamarte. Do alienista, do livro como um todo. Eu acho que o maior aprendizado aqui que se pode tirar é que, cara, as pessoas, elas são diferentes, sabe? Não é porque elas não estão ali todas na mesma caixinha que, sabe, que essas outras pessoas, elas devem ser vistas como loucas, né? Acho que a gente não deve pré-julgar as outras pessoas simplesmente por questões políticas, por questões governamentais, etc. Entende? Então, acho que é isso. Você não ver as pessoas que são diferentes de você ou que pensam diferentes de você como pessoas loucas, e sim como pessoas que têm outra visão dos fatos ou que têm outra bagagem, né? Tem outros repertórios. Não que esteja certo ou errado, porque eu acho que a verdade existe, sim. A verdade absoluta existe. Né? Porque senão é muito cômodo a gente julgar, mas... Fica tudo muito relativo, né? Não dá pra relativizar, mas entender que não é porque as pessoas pensam diferentes que elas são loucas, e sim que elas têm ali aquele contexto delas, né? Pra acreditar naquilo, ou pra, de alguma forma, disseminar aquilo que ela acredita. Isso. Eu concordo com você. Acho que o maior ensinamento é sobre esse preconceito, né, que a gente cria com pessoas diferentes. Que pensam de forma diferente. Na verdade, o louco é você, porque você não consegue conviver com pessoas diferentes. Porque somos diferentes. Porque somos todos diferentes. Porque se não fôssemos diferentes, seríamos todos iguais? E se a gente fosse tudo igual, seria o quê? Não seríamos diferentes? Seríamos... aliens? Um beijo, gente. Até o próximo Valeu! vídeo.